Olá, pessoal! Esse vídeo aqui é para a gente falar um pouco sobre a classificação de grupos de ordem P vezes Q. E aqui eu estou considerando P e Q primos. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ser usar os teoremas de Sylow. Bem, então vamos classificar os grupos de ordem P vezes Q, supondo P menor do que Q. Mas antes disso, tá? Só lembrando, grupos de ordem 1. Aí é o grupo que só tem o neutro. Grupos de ordem P, com P'. Todo grupo de ordem P é cíclico e, portanto, é abeliano e é isomorfo a ZP. Quando a gente fala aqui em classificação de grupos, é a menos de isomorfismos, tá? Então, bom, por que todo grupo de ordem prima tem que ser cíclico? Porque a ordem de cada elemento dentro do grupo tem que dividir a ordem do grupo. E agora, como P é primo, ou a ordem do elemento é 1, ou a ordem do elemento tem que ser P. Então, se tem ali um elemento de ordem P, esse elemento gera o grupo. Então, todo grupo de ordem prima é cíclico. Então, agora os grupos de ordem 4, ou é o Z4, se for cíclico, ou é Z2 cartesiano Z2, se não for cíclico. Então, aqui, se tem um elemento de ordem 4, ele é o Z4, né, isomorfo a Z4, ou se todos os elementos que não for o neutro tiverem ordem 2, então ele é isomorfo a Z2 por Z2. Então, antes de eu classificar os grupos de ordem P vezes Q, eu vou mostrar essa afirmação. Ela diz que se G é um grupo de ordem P vezes Q, com P e Q primos, e não precisam ser distintos, tá? Aqui nessa afirmação. Então, G possui um subgrupo normal não trivial. Vamos analisar primeiro o caso em que os primos são iguais, tá? Então, nesse caso, se P for igual a Q, a ordem de G é P ao quadrado, e aí G é abeliano, e em particular é finito. Então, a gente pode aplicar aqui o teorema de Cauchy. O teorema de Cauchy diz que existe um elemento X que tem ordem P, que P é um divisor aqui da ordem do G. Então, se eu pegar o subgrupo gerado por esse elemento, ele vai ser um subgrupo que também tem ordem P. E esse subgrupo também vai ser normal, porque ele é um subgrupo de um grupo abeliano. Então, todo subgrupo de grupo abeliano é normal. Então, nesse caso, eu garanto a existência de um subgrupo normal. Aqui tá, a afirmação está falando que G possui um subgrupo normal não trivial, não é exatamente um subgrupo, é pelo menos um subgrupo normal não trivial. Então, vamos para o segundo caso. Suponha que o P é diferente de Q. Então, sem perda de generalidade, vamos supor que o P seja menor do que o Q. E eu vou trabalhar com o número de Q subgrupos de Sylow, tá? O primo maior. Pelo terceiro teorema de Sylow, lembra, tá? Esse NQ, que é o número de Q subgrupos de Sylow de G, ele tem que dividir o P, e o NQ tem que ser congruente a 1 módulo Q. Só que, se o NQ divide P, então aqui os divisores de P, por P ser primo, ou é 1 ou é o P. Agora, pela segunda sentença, o Q divide NQ menos 1. Só que o Q, se a gente for pensar aqui, ó, NQ menos 1, tá? Substitui aqui o NQ por P. Vamos ver se isso aqui seria possível. O Q, ele não pode dividir P menos 1, porque o P é menor do que o Q. Então, a única possibilidade é que o NQ seja igual a 1. Então, só tem um único Q subgrupo de Sylow. Pelo segundo teorema de Sylow, esse Q subgrupo de Sylow é normal. Então, de novo, ó, refrisando que eu estou fazendo essa observação para o primo maior. Eu não estou analisando aqui o primo menor. Mas aí, para o primo maior, eu consigo garantir que existe exatamente um Q subgrupo de Sylow.
e que, portanto, é normal. Então, nos dois casos, a gente mostra a existência de um subgrupo normal. Grupos de ordem P vezes Q. Aí agora eu vou começar assim com a classificação desses grupos, supondo também sem perda de generalidade que o P seja menor do que o Q, ambos primos. Então tá, vamos trabalhar na classificação desse tipo de grupo. Seja então G um grupo de ordem P vezes Q, e pelo que a gente mostrou na afirmação, G possui um único subgrupo H de ordem Q. Então, lembra que eu estou supondo aqui que o Q é o primo maior, tá? Então, para esse primo aqui, existe um único Q subgrupo de Sylow, e que é normal pelo segundo teorema de Sylow. Só que como o Q é primo, a gente já sabe que todo grupo de ordem prima, ele é cíclico, ele é isomorfo ao ZQ. Então, o H é isomorfo a ZQ. E pelo primeiro teorema de Sylow, existe um subgrupo K de ordem P, porque aqui a ordem do grupo é P vezes Q, o MDC entre P e Q é 1, então existe aqui um subgrupo de ordem P. E por P ser primo, ele é isomorfo a ZP. Então, o que nós temos? Como o H é normal e K é subgrupo, esse produto aqui é subgrupo de G. Mas, tá, ele é um subgrupo de ordem P vezes Q, contido em G. E como G tem ordem P vezes Q, então esses dois grupos aqui são iguais. H normal em G, K subgrupo de G, e a intersecção entre esses dois aqui é só o neutro, tá? Tanto porque P e Q são primos distintos. Então, quando um grupo satisfaz estas propriedades, o teorema 5,9,16 nos garante que este grupo é isomorfo a um produto semidireto de ZQ por ZP. Então, aqui quer dizer que tem aí um homomorfismo sigma de ZP para o grupo dos automorfismos de ZQ, que faz com que isso aqui seja um produto semidireto. Mas, agora eu vou usar uma informação adicional. Nós sabemos que o grupo dos automorfismos de ZQ para Q' é isomorfo ao grupo multiplicativo ZQ sem o zero, tá? Tem que tirar o zero, porque senão isso aqui não tem estrutura de grupo. E isso aqui, então, ele é um grupo cíclico, lembrando agora multiplicativo, de ordem Q-1. Então, agora a gente vai considerar dois casos, tá? Na classificação desse tipo de grupo. Primeiro caso é P não divide Q-1. E por que eu vou fazer essa divisão? Lembra que a gente usou já várias vezes, lá nos exercícios de produto semidireto, inclusive, que uma condição para que exista um homomorfismo sigma do ZP para os automorfismos de ZQ, tal que, lembra, ZP é cíclico e 1 barra aqui é gerador. Então, existe esse sigma que leva o 1 em B, C e somente C, a ordem de B divide a ordem de 1, que é o gerador. Só que aqui a ordem de 1 é P. Então, eu só tenho duas possibilidades. Ou a ordem do B é 1, ou a ordem do B é P. Só que, qualquer que seja o elemento B, a ordem dele tem que dividir Q-1, porque Q-1 é a ordem do grupo dos automorfismos de ZQ, e B é um elemento que está aqui dentro, então a ordem dele tem que dividir Q-1. Como, por hipótese, o P não divide Q-1, então a única possibilidade é que a ordem de B seja 1. Ou seja, o único elemento possível aqui é quando B for o neutro, porque o neutro do grupo é o único elemento que tem ordem 1. E o neutro dentro dos automorfismos é a identidade em ZQ.
Então, só existe um homomorfismo sigma que vai do ZP nos automorfismos de ZQ, que é o homomorfismo trivial, aquele que leva todo mundo na identidade. E quando num produto semidireto, o único homomorfismo possível é o trivial, então o produto semidireto é, na verdade, um produto direto. E nesse caso aqui, esse produto semidireto de ZQ por ZP, ambos primos, é o produto direto que é isomorfo a ZPQ. Então, nesse caso, existe apenas um grupo de ordem P vezes Q a menos de isomorfismo, que é o grupo ZPQ. Então, vamos analisar agora o caso 2, que é quando o P divide Q-1. Como o grupo de automorfismos de ZQ é cíclico, em particular, ele é abeliano, e P divide a ordem, que é Q-1, então a gente pode aplicar aqui de novo o teorema de Cauchy e dizer que existe um único subgrupo H dentro dos automorfismos de ordem P. Bem, a unicidade vem do fato dele ser cíclico. E, em particular, qualquer subgrupo de um grupo cíclico também é cíclico. Bem, então suponha que F seja um elemento gerador para esse subgrupo H. Isso quer dizer que dentro do grupo H estão potências de F. Então, aqui está o F ao quadrado, F ao cubo, até chegar no F elevado na P, que volta para o neutro. E aí tudo se repete. Então, se a gente olhar aqui, ó, os elementos FIs até o P-1 são os elementos de ordem P, porque o F na P dá um neutro que tem ordem 1. E esses são todos os elementos dentro dos automorfismos de ZQ que têm ordem P. É claro que todos eles têm que ter ordem P, porque divide a ordem de H. E se tivesse algum outro elemento que também tem ordem P, nós poderíamos tomar o grupo ou subgrupo gerado por esse elemento, e isso daria um outro subgrupo de ordem P. Então, não tem outro elemento de ordem P, tá? Estão todos ali. Então, se eu for pensar nos homomorfismos de ZP, nos automorfismos de ZQ, a gente tem as seguintes possibilidades. Sigma 0 leva todo mundo na identidade, que é o homomorfismo trivial, e para cada i, a gente define o sigma i, que leva o 1 em f elevado na i. Aqui está para i variando de 1 até p-1. Agora, o que ocorre se a gente tomar um produto semidireto de ZQ por ZP olhando para o sigma 0? Isso aqui é simplesmente o produto direto de ZQ por ZP, que é isomorfo a ZP, a ZPQ, que é o caso anterior. Então, agora, para cada i entre 1 e p-1, olha para essa aplicação aqui, ó, de ZP em ZP, que leva um psi, que leva o 1 barra no i barra. Isso aqui é um isomorfismo de ZP em ZP, tal que sigma 1 composto com psi, isso dá precisamente o sigma i. Então, aqui, ó, se a gente pega o psi e aplica no 1, isso aqui vai no i. Agora, quando a gente aplica o sigma 1 no i, o sigma 1 ele leva o 1 no f, o 2 no f ao quadrado, o 3 no f ao cubo, o i no f na i. Então, isso aqui leva o 1 barra em f na i. Só que essa é exatamente a definição do sigma i. Ele leva 1 barra no fi. Então, pelo corolário 5, 9, 11,
se existe um isomorfismo que satisfaz essa condição aqui, esses produtos semidiretos são isomorfos. Então, o que nós podemos concluir? Assim, nesse caso, existem exatamente dois grupos de ordem P vezes Q, que são o ZPQ e o produto semidireto de ZQ por ZP pelo automorfismo sigma1, porque todos os outros sigmas is serão isomorfos a este produto semidireto. Então, aí a gente classificou, usando basicamente teoremas de Sylow, os grupos de ordem P vezes Q com P menor do que o Q primos. Então, aplicação. Exemplo. Com isso, eu consigo garantir que existe exatamente um grupo de ordem 15, porque a decomposição do 15 em fatores primos é 3 vezes 5 e 3 não divide 4. Assim como eu consigo garantir que existe exatamente um grupo de ordem 713, que a decomposição em primos é 23 vezes 31 e o 23 não divide 30, que aqui seria o Q, o Q menos 1, que é 30. E também consigo garantir que existem exatamente dois grupos de ordem 253, que a decomposição é 11 vezes 23 e 11 divide 22, que é o 23 menos 1. Então, a gente avançou aí na classificação de grupos finitos usando teoremas de Sylow.